Um jornal local de São Paulo, rapaz, resolveu brincar com a onda de calor que está atingindo o Brasil, né? Tá feia a coisa, hein? E aí não pegou bem, né, cara? As redes sociais começaram a olhar para esse telejornal, zoando o calor, fazendo pouco caso de mudanças climáticas. Começaram a olhar para o jornal e falaram: "Ih, olha lá, ó, igualzinho aquele filme." Qual filme? Qual filme, pô? Hein? E aí, Sofia, tudo bem? Tudo, e você, Álvaro? Tranquilo, me Qual? conta, não olhe pra cima, né, cara? Exatamente, o filme Não Olhe Pra Cima, que é um filme que fez bastante barulho quando foi lançado, né, por mostrar a questão fazer uma alegoria, né, uma metáfora das mudanças climáticas, apresentando como um meteoro caindo no planeta, né? E daí, Álvaro, nesse filme tem uma cena em que os cientistas vão explicar a questão do cometa que vai atingir o planeta num telejornal. E no telejornal o pessoal meio que leva na brincadeira, pede para eles não serem tão sérios, Uhum. não falarem tão pesado, etc., que tem que dar uma leveza, etc. E essa foi uma cena que pegou bastante, levou a muitas comparações na época. Daí o que que aconteceu, Álvaro? Um jornal local lá de São Paulo, o SP1, que passa na afiliada local lá da Globo, num dos dias que estava pior essa onda de calor, e num dia que mais tarde, né, vamos ser honestos, ainda não tinha acontecido quando o jornal foi ao ar, mas que mais tarde, inclusive, a gente teria aquele caso de uma fã que morreu no show por causa do calor, etc. Eles resolveram abrir o jornal assim, Álvaro, olha aí na tela. É tendência na comunicação das próximas décadas. O que? Mudanças climáticas, refugiados do clima, guerra causada por isso e um tipo peculiar de humor. Cadê? Tá de sacanagem. Eles começaram o jornal assim. Onda de calor do Brasil, mata mais um. Puxa a cadeirinha e põe o óculos escuro. Vamos lá. Achei que só eu que fazia piada inoportuna, mas tá aí, ó. Tô em boa companhia. Vamos lá. Pois é, Álvaro. E daí, não demorou muito para as redes sociais começar a aparecer coisa tipo isso aqui, né? Essa postagem viralizou no Twitter, né? Não tô brincando que estamos tratando do extremo climático e crise climática com naturalidade criminosa de forma coletiva. Foi essa crítica que fizeram lá no Twitter e esse tweet viralizou, né? Dezenas de milhares de visualizações, etc. E daí já começou a aparecer as comparações, né? Tipo, engraçado o quanto que a galera criticou o Não Olhe Pra Cima por ser muito óbvio e exagerado. Mas é exatamente o que está acontecendo. O filme é um retrato do que a gente vai ver nos próximos anos e tenho pavor disso, Uhum. usando essa imagem deles como exemplo. Então aí já começou as comparações com Não Olhe Pra Cima. E daí já apareceu isso aqui, né? A gente pegando a cena do filme, né? Os dois jornalistas lá, Dando todos risada do risonhos, meteoro. felizes, enquanto estava caindo o meteoro no planeta, respondendo, né, a postagem do pessoal lá com a foto dos Que isso? Não jornalistas. tô brincando com isso. Meu Deus do céu. É. Então, Álvaro, só para a gente completar, Hum. a gente teve isso aqui. Pode colocar na tela normal? No Me mesma, mostra. na mesma edição em que eles abriram com aquilo lá, eles passaram essa reportagem aqui. Aqui está o aviso da Defesa Civil do Estado. Nós estamos falando sobre isso há alguns dias. Então, a gente dividiu em cores, né? E daí eu vou parar aqui e mostrar essa tela que na mesma edição que eles começaram com aquela brincadeira, eles colocaram o aviso da Defesa Civil que ia chover nos lugares que ia chover menos, era 80 milímetros. Álvaro, eu fui checar, só para poder Ah. não cometer nenhum erro. A Organização Meteorológica Mundial coloca que chuva forte é até 50 milímetros. Acima de 50, a gente já está falando de chuva violenta, e esse é o termo usado pela Organização Meteorológica Mundial. Ali, 80 era o mínimo que tinha no estado.
Meu Deus do céu. Tá, Tava então falando você... lá, ventos até 100 quilômetros por hora. Uhum. A Organização Meteorológica Mundial considera que 90 quilômetros por hora já é tempestade. Então, isso era o que estava acontecendo no estado quando eles começaram o jornal com a cadeirinha de praia e os óculos escuros. Então, assim, pegou bem. Tá. Eu vou parar por aí. Não pegou bem. Tá certo. Pô, Sofia, eu só queria pontuar uma coisa aqui. Tem algumas razões para explicar uma brincadeira inoportuna com uma situação séria. Às vezes, o cara é dono de um senso de humor que tolera mesmo algumas tragédias, que se permite encaixar uma risada, sabe? Diante de uma ou outra situação desagradável. É assim, e eu percebo isso na minha vivência empírica, sempre ressaltando que minha vivência empírica é apenas isso mesmo, a minha vivência empírica, né? Que pessoas que sofreram muito na vida conseguem rir com mais facilidade, assim, de coisa séria, né? Pra mim é assim. Ou, Sofia, ou essas pessoas não sabem do que elas estão rindo, do que elas estão rindo. Então eu lanço aqui pra você duas hipóteses, amiga. Ou o cara se permite rir do que é sério, ou o cara não sabe a seriedade daquilo que ele está noticiando. Será que a redação do SP1 tá ligada nos números que a cientista Sofia trouxe aqui? Hein? Álvaro, você me permite? Eu compreendo perfeitamente e eu vou dizer para você que eu sou uma dessas pessoas que ri da desgraça, tanto da minha quanto dos outros. Nossa convivência é boa por isso. A gente tem isso em comum. Eu gosto de estar contigo por isso, pô. A gente ri de umas coisas que os outros não riem. Veja os comentários aí. Os caras ficam loucos. Oh, o Álvaro e a Sofia estão rindo disso, daquilo. É porque a gente consegue mesmo ver um lado positivo, mesmo num túnel desgraçado. Mas não é o caso desse jornal, né, amiga? Dito isso, Álvaro, acho que assim, e isso vale de autocrítica para mim em alguns casos também. A gente tem que ter o cuidado que quando você está na posição de comunicador, especialmente o comunicador profissional, você tem que ter um cuidado que você não tem na sua vida pessoal. E eu digo isso como autocrítica também, porque eu sei que eu já fiz, já dei bola fora desse tipo. Se deu, foi induzida pela sua má companhia aqui. Então, eu acho que assim, tem que tomar cuidado. Você pode... eu e você, Álvaro, quando a gente tá jantando lá, tomando um café, a gente pode rir desse tipo de coisa. A gente aqui, quando a gente está comunicando... já fica mais complicado. Não sei se você concorda comigo, meu amigo. Eu concordo em absoluto com você e eu reitero o que eu disse num plantão anterior. Cautela, aqui no Meteoro tem nome. Se chama Sofia. Dito isso, você consegue rir da eleição na Argentina? Ai. Isso aqui é um quadrinho do Nando Mota que foi vandalizado, tá? Isso aqui foi vandalizado, ele não fez isso, tenho certeza que não, né? Não, e eu vi o original, tem um balãozinho a mais naquele ali que não tinha no original. Mas não, eu quero o seu take aqui na eleição de Milei pro Clube do Fim, vai lá. Cara, eu não consigo rir, porque eu vi o custo que esse erro teve no Brasil e eu tenho medo que na Argentina seja pior. E eu não digo nem pela figura do Milei, eu digo pelo próprio país, que assim, Brasil, apesar de tudo, não tem uma economia dolarizada. Brasil, apesar de tudo, tinha reserva de divisas, etc. Então, o dano econômico que o Bolsonaro conseguiu fazer aqui no Brasil é menor do que o que o Milei tem o potencial de fazer na Argentina. A única coisa que eu posso dizer é para a Argentina torcer para não rolar nenhuma pandemia enquanto o Milei está na presidência. Senão, eles aí sim vão ver o que a gente passou. Sofia, eu vou perguntar para você. Bom, a Sofia é uma mulher super informada, acompanha a política internacional, e eu vou perguntar para ela na sinceridade e querendo ouvir a opinião dela, então. Veja, o ponto de partida do Bolsonaro no Brasil era um. O ponto de partida do Milei na Argentina é outro. Ele já pega uma economia destroçada, uma sociedade
Polarizado é ótimo. Né? E um país com uma condição de soberania mais ameaçada que a nossa. Essa é a sua leitura? Porque assim, é a minha até o momento, mas quero ouvir você. Eu acho que isso vai um pouco no caminho do que eu estava dizendo, né? Que É por essa aí. questão da economia dolarizada, da falta de divisas, né, etc. Eu acho que vai nesse sentido. Realmente o país está lá, a economia deles é muito mais frágil do que a nossa. Tudo isso para dizer isso, né? Vamos traduzir. A economia deles é muito mais frágil do que a nossa. Então, o estrago que o Milei tem potencial de fazer lá é muito maior do que aqui. Então, sim, eu concordo com essa sua leitura, Álvaro. E o que significa também que o tempo que a Argentina vai levar para se recuperar disso, quando passar, né, é muito, muito pior, muito maior do que a gente está vendo aqui. E até por isso eu espero que, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, lá a reação seja mais forte. Aqui no Brasil, eu não vou, a gente só conseguiu se livrar do Bolsonaro quando vieram as próximas eleições, né? Foram feitos mais de 100 pedidos de impeachment e sentaram em cima e ficou lá, né? E esperar passar. E, sinceramente, eu acho que se tem alguma coisa que os países que estão passando por isso agora, como é o caso da Argentina, poderiam aprender com os países que já passaram com isso, como o Brasil e Estados Unidos, com Trump, etc., é que, não espere passar. Tem que ter resistência. Se não para derrubar um cara desses, para pelo menos transformar a vida dele num inferno e impedir ele de fazer o que ele quer. É isso aí. Muito E obrigado, Sofia. eu me dei o direito para colocar minha opinião aqui. Que fique bem claro, isso é minha opinião. Sua Né? opinião solicitada, respeitada e celebrada, minha amiga. Muito obrigado, Sofia, de verdade. E a gente fica aqui esperando, né? Porque o autoritário, né, Sofia, você sabe como é que ele entra no poder, né? Você não sabe como ele sai. Às vezes ele quebra os palácios dos três poderes e ainda chama a Dona Fátima para usar o banheiro. Então, vamos ver como é que vai ser a coisa Nem lá na quando Argentina. ele sai, né? Nem quando ele sai. Muito obrigado, gente. Sempre lembrando, né? Você pode fazer parte aqui do nosso grupo de apoiadores, ajudar ao lá, o Meteoro escapar da extinção, mas claro, só se você quiser. Fui!